Peguem o seu copo de água e deixem na estante. Aproveitem e peguem outro e deixem na sala. E já levem outro para o quarto, porque está começando a nossa sessão da meia-noite. E o mais importante de hoje, não esqueça seu copo de água. Não é mesmo, senhor Fernando Ribas? Pô, bata com força, Meryl. Meu irmão, que filmaço, cara. O pior é que na época, esse filme aí não teve tanto alarde, né? Tipo, foi meio que um filme normal, assim. Muita gente não gostou também e tal. Mas eu revi esse filme recentemente e, pô, pra mim, pelo menos, envelheceu muito bem. Só tem uma coisa que eu não gosto no filme, mas aí é uma questão estética, eu posso até falar um pouco mais pra frente. Mas eu gosto muito da atmosfera desse filme, cara. Esse filme é muito bom. Eu gosto demais também. E nosso convidado, que nunca aparece por aqui, também gosta? Hein, Jacaúna? Cara, o filme Sinais é um dos filmes que eu mais gosto, assim, com temática de alienígena, que não é sobre alienígena. Eu acho ele impressionante. E assim como o Ribas no filme do Exterminador do Futuro do outro dia, tinha uma história de amigo aí que já falecido. Eu tenho uma história de amigo já falecido com esse filme, que também me causa, assim, lembranças nostálgicas extremamente positivas com esse filme. Ele é maravilhoso. E eu demorei pra entender sobre ele não ser um filme de alienígena. Tem alienígena, mas não é de alienígena. Então, é um filme que eu aprendi a gostar de formas diferentes com as camadas do tempo. É isso aí. Então, tenham fé que logo depois da vinheta nós vamos discutir tudo sobre esse clássico. Hello. Do you want to play a game? The Force will be with you. Here's Johnny! Pick up your phone and call the professionals. Go, Ghostbusters! Go into the light! E.T. Home phone. Come quietly or there will be trouble. Unclean spirit! Show it up your ass! In the name of our Lord Jesus Christ! Come with me if you want to live. Acredite, se quiser. Senhores, Sinais, um filme de 2002. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Vamos gravar sobre Sinais? O Ribas me chamou, ofereceu esse filme na hora. Eu amo esse filme, adoro. Mas, puxando pela cabeça aqui pra gente gravar, eu não lembro quando foi que eu assisti esse filme pela primeira vez e onde foi, não lembro. Eu lembro que eu assisti, claro, várias vezes, mas a minha primeira vez de ter assistido ele eu não lembro. Vocês lembram? Cara, eu assisti esse filme não sei se foi necessariamente na estreia, mas foi no cinema. Eu fui com um amigo assistir, o saudoso Fernando, um querido amigo que eu tinha, que eventualmente veio a falecer anos depois. E a gente foi assistir esse filme num cinema que não era um convencional, porque ele não estava passando nos cinemas mais próximos aqui de onde a gente mora. A gente foi num cinema um pouco mais longe e, assim, gostamos bastante do filme. Eu fiquei bem impactado por motivos muito diferentes, porque eu lembro que esse filme, muitas vezes que eu assisti, sei lá, as 5 primeiras vezes que eu assisti, depois que ele saiu em DVD, eu comprei o DVD, aquela coisa toda, eu gostei do filme de várias formas diferentes, com detalhes diferentes, com entendimentos diferentes. Pô, é um filme maravilhoso, eu gosto bastante. E agora que você falou, e eu acho que eu assisti ele a primeira vez foi em DVD. Você me falou isso aí agora, eu tô lembrando das minhas idas, porque, cara, 2002 ali eu tava no meu penúltimo ano de faculdade, eu tava numa correria do cão, e eu tava naquele pé de eu vou largar isso e vou mexer só com o show. Então, filme no cinema, eu tenho certeza que não foi. Eu vi pouquíssimos filmes nessa época no cinema. Eu via só os que eu já tinha certeza que era coisa que eu ia amar. Então, acho que foi no DVD mesmo. E você, Ribas? Você lembra? Cara, eu mesmo que vi esse filme foi em DVD mesmo. Eu aluguei na época. Nem foi em aparelho de DVD, foi num PC que eu tinha, que tinha um leitor de DVD, e eu assisti em casa, assim. Eu não vi no cinema, não. Mas o Shyamalan, cara, eu gosto muito da obra dele, não de todos os filmes, obviamente, porque tem alguns que são intragáveis, né? Tipo aquele Dama na Água, meu Deus do céu. Aquele Dama na Água é pavoroso. Meu Deus, cara, que filme horrível. Eu gosto.
Tu gosta, cara? Putz, cara. A única coisa boa desse filme é a Bryce Dallas Howard, mas enfim. Esse filme aí, cara, o Sinais, é um filme, pra mim, é um filme muito bom. Eu gosto muito da atmosfera do filme. E tem várias ceninhas ali que você vê muita coisa que a gente vê em ufologia, em papo de ufologia. Você vê um militar lá falando como que seria uma invasão alienígena e tal, estratégia de colonização, de invasão. Então é muito foda, cara. A gente vai aprofundar um pouco mais, mas resumindo foi assim, cara. Eu vi em DVD em casa. Então acho que nós estamos juntos. Eu também, provavelmente eu vi ele em DVD. Esse filme eu tenho certeza absoluta que eu não vi no cinema. E também não foi assim, passando numa programação de televisão. Então, DVD com certeza. Vamos lá, para não perder nosso costume, colocar uma chamadinha do filme. Em seguida eu dou a nossa sinopse tradicional e a gente já volta para falar dele. Hoje, em Cinema Especial, tem mistério e muito suspense com Mel Gibson e Joaquin Phoenix em Sinais. Em Cinema Especial. No condado de Bucks, Pensilvânia, vive o viúvo Graham Hess e seus 2 filhos, Morgan e Bo. Ele costumava ser o pastor da região, mas se recusa a ser chamado assim desde que sua mulher, Colleen, morreu atropelada por Ray Reed, um de seus vizinhos. Os Hess ficaram intrigados com o aparecimento de misteriosos ciclos em sua plantação, sem que haja o menor vestígio de quem os fez ou por qual motivo teriam sido feitos. Meus amigos, esse filme ele tem um certo quê de nota marrom. Pô, cara, eu sempre falo com o pessoal que o pior medo é aquele que você não vê, você imagina. E boa parte do filme ele fica ali mostrando flashes ou pedaços dos ETs, e aquilo só vai aumentando seu medo. Vocês tiveram esse sentimento também quando assistiram? Com certeza. Esse filme ele é um filme... Ele flerta muito com o terror, assim como eu acho que o Shyamalan é uma característica do Shyamalan fazer isso com os filmes dele, né? Sempre tem um lance de susto, de tensão muito alta. Acho que esse filme ele pega muito essa vibe, você toma uns sustos com tranquilidade, você fica apreensivo, então acho que é um filme bem completinho aí, pega um pouco dessa ufologia de terror, no sentido de exploração, mistério, eu gosto bastante, mas sim, medo, dá um bom medo esse filme. Você sentiu medo, Ribas? Cara, medo, eu senti medo daquela parte, cara, que ele tá no quarto e aí ele olha pra janela e vê o bicho do lado de fora, em cima do telhado. Aquela parte do cara. Essa parte é tensa. E aí eles saem pro lado de fora da casa, começam a correr, em volta não tem ninguém. E aí no dia seguinte vai a policial lá, né, cara? Aí a policial começa a falar, vocês não viram... Talvez seja o filho do fulano que veio aqui implicar com vocês e tal. E aí o cara falou, mas impossível. O bicho pulou do chão pro telhado da casa, né? Não conheço nenhum ser humano que faça isso. Aí a mulher, não, mas essas ginastas russas, conseguem, né, e tal. Aí o cara, mas o que uma ginasta russa estaria fazendo aqui na nossa fazenda? É muito bom, cara. Essa época aí não era tão... Vamos colocar assim, a ufologia não tava tão, aspas, na moda igual tá hoje, né? Na cultura pop, nos jornais, não tava. A ufologia era uma coisa bem mais nichada. Então, as referências que tinham nesse filme, pouca gente que não era da ufologia pegou. Eu acho que a principal referência ali que o filme dá, que até dá o nome ao filme, são os sinais ali, os agrogrifos que são formados nas plantações. Isso aí era uma coisa que estava muito em moda nessa época. Vocês lembram dessa época? Dessas modas dos agrogrifos? Com certeza. Cara, os agroglifos, né, eles começaram, se eu não me engano, na Inglaterra, eles ficaram mais famosos daqui sim. E pra pensar, o filme é de 2002. Aqui no Brasil a gente viveu uma efervescência de ufologia muito grande na década de 90. Com o ET do Fantástico, com... Mas era uma coisa mais na base da galhofa e tal, da zoeira. Não era sério igual é hoje em dia. Não, então... Entendeu? Então, PH, esse que é o ponto. Pra muita gente não é sério até hoje em dia. Cada época com sua época. Né? Cada época com sua época. Eu acho que mesmo quando você trata com galhofa, por mais galhofa que possa ser, isso difunde o assunto para mais pessoas. Então, quando você chega em 2002, tem um filme sendo lançado com essa pegada, quem gosta do assunto se interessa, e quem nunca ouviu falar, mas já tinha rido com piada do tipo, talvez possa se interessar também. Ainda mais que tinha puta do ator famoso lá, o Mel Gibson.
Eu acho, pessoalmente, ele tem opiniões, mas como ator, ele é um ator que acho que é um cara que veio de filmes extremamente populares, com Máquina Mortífera. Cara, eu gosto, meu assim, mínimo. Então, ele é um cara muito famoso, muito famoso. E aí tem uma coisa nesse filme aí, e o Jaca, já até falou sobre isso outro dia, em off, eu e o Jaca, da questão de narrativa, né? Até a gente tava trocando ideia sobre escrever livro e tal. E, cara, você vê que esse filme não é um filme sobre ET, pra começar, né? É um filme de fé, filme de luto também, né, cara? Porque você vê um cara ali sofrendo um luto, né? Vivenciando um luto com 2 crianças e o irmão. O irmão que não casou, que é meio problemático, não fala qual o problema que ele tem, mas o irmão dele claramente tem algum problema ali e tal, enfim. E aí, cara, você vê que ele era reverendo, ele perdeu a fé em Deus porque a esposa morreu num acidente horroroso, e o cara largou essa parte da vida dele pra trás de reverendo porque ele parou de acreditar em Deus, cara. E isso não é dito no filme, mas você entende essa narrativa completamente vendo as cenas ali, o que tá acontecendo. Sim. Isso é muito foda, cara. O filme coloca muito isso, né, Ribas? Que ele mostra o tempo todo ali que é pra você se redescobrir diante de tragédias, diante de problemas, pra você nunca perder sua esperança. Sempre manter a cabeça levantada e a vida segue, cara. A vida continua. Sim. E ele tem uma relação meio esquisita com o filho também, né, cara? A menininha tem aquela mania, aquele toque com água, né? Fica largando copo com água pela casa inteira, né, cara? Porque ela fala que tá com germe. Cara, minha mulher tá me perguntando, você vai gravar hoje? Eu falei, o que você vai gravar? Vou gravar os Sinais. Aí ela, eu falei, inclusive eu vou te citar no episódio, tá? A sua mania com a água, ela riu. Eu fico zoando minha mulher, eu chamo ela de menininha dos Sinais, por quê? Ela é assim, ela tá lá no quarto, a gente tá vendo televisão. Aí eu levanto, você vai na cozinha, eu vou, traz uma água pra mim. Aí eu vou lá e pego um copo de água e trago pra ela. Ela dá 2 golinhos e coloca a água lá. Aí passa um tempinho e tal, assim, ela assim, eu vou ali na cozinha pegar uma água. Eu falei, tem água aí? Não, essa água tá velha. Mas como assim a água tá... pô. Como assim a água tá velha? Não, ela ficou ali, ela tá velha. Calma aí, essa aí é uma das manias que tu deve ter, né? Deve ter várias outras. Não, eu não tenho não, essa é minha mulher. Aí ela vai e senta pra pintar lá com um copo d'água. Aí eu passo perto assim, pega uma água pra mim, por favor, que ela tá lá pintando a estátua. Mas só copo d'água aí, não, essa água já tá velha, deve ter caído poeira. E cara, aí eu brinco, igual eu falei no início. Chegou um ponto aqui em casa que a gente andando assim, tinha um copo d'água na cozinha, tinha um copo d'água no quarto, um copo d'água onde ela pinta as estátuas, outro copo. Saca? Aí eu zoei ela, eu chamava ela de menininha dos Sinais. E só se resolveu quando ela começou a comprar aqueles copos com um canudo. Aí acabou o problema. Mas, se tivesse uma invasão alienígena aqui em casa, eu tinha munição de sobra. Mas aproveitando essa deixa que o Ribas deu da água aí, isso aí é uma coisa extremamente merda nesse filme. Porque uma espécie que tem fraqueza mortal à água viria pro planeta que é 80% água. Pô, cara, mas olha só. Isso aí por exemplo, um homem pega uma nave, o Elon Musk pega uma nave e vai pra Marte, ele não sabe os elementos que tem lá que podem afetar a saúde dele, Ribas, né? Como não? Você tá vindo do espaço ali que é tudo azul. Quer dizer, então, que o ET tá lá, caiu uma chuva... Às vezes o ET não sabe nem o que é água, cara. Às vezes o ET não sabe nem o que é água. Já parou pra pensar nisso? Peraí, você tá me zoando com a alienígena que viajou o cosmos, chegou aqui e não sabe o que é água? Cara, tem engenheiro que não sabe fritar um ovo, cara. Olha, eu não vou defender o filme nesse ponto, que eu acho também que é uma maluquice, mas vou fazer o seguinte, a pergunta que o PH falou sobre, o cara vai pra outro planeta e um planeta que é cheio d'água, ele é alérgico à água, aquela coisa toda. PH tá se preocupando com coisa que não faz sentido porque o alienígena tá pelado. Se ele tivesse com uma roupa de mergulho, ele tava salvo de água. Tem isso também. Ele tá nu. Então, assim, realmente é um argumento que não faz sentido porque o filme não é sobre isso. Mas dentro do seu argumento, eu poderia te falar o seguinte: o que o ser humano quer fazer na Lua ou em Marte? Não tem nem oxigênio pra gente. E a gente quer ir, porra. Então, assim, o ET pode falar, meu irmão, essa merda tá cheia d'água, mas eu quero ir, pô. Eu quero pegar gente porque eu quero comer ser humano. A gente é falado no filme que eles sequestram seres humanos, né? Que eles levam vários seres humanos com eles. Então, digamos que o ser humano, pra ele, pode ser a vaca espacial. E ele fala assim, porra, é perigoso, mas a gente quer fazer uma janta maneira. Pesca mortal de humanos. Porra, exatamente. Então, o alien do Distrito 9 toma uma Coca-Cola e passa mal, quase morre, quase explode pelo rabo. Aí tu vai falar, pô, mas o alien do Distrito 9 é burro, veio pra Terra, tem Coca-Cola pra caralho pra vender?
Tá, beleza. O meu argumento não vale, só que pelo menos gerou uma boa discussão. Tá bom, beleza. Vamos passar isso então. Vamos falar então da construção do filme, da história, porque a gente tá vendo a história ali de uma fazenda, de uma família específica. E eles estão acompanhando pela televisão e tal, outros locais tendo contato com esses seres também. Mas a gente vê isso de uma forma muito isolada, através dos olhos deles. Qual que é o grau dessa invasão? Vocês pararam de pensar isso que vocês estavam vendo o filme? Seria mundial, porque uma hora lá, inclusive nós vamos falar disso mais pra frente, tá? Essa é uma parte que eu quero abordar com calma. Que mostra uma cena sendo passada no Brasil. Então você supõe... Minas Gerais, né? Em Minas Gerais. Não, na verdade é em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Passo Fundo. Ah, Passo Fundo, pode crer. Pô, mas o PH, o filme fala que são vários países. Fala isso no filme. Sim. É mundial. Fala cara. no filme, mas não mostra. Como eu te falei, a gente vê isso pela televisão e pela família vendo. Mas o foco é só eles. Em nenhum momento sai da visão deles. É uma invasão mundial de alienígenas, mas a gente vê isso através de uma família do interior. Mas tá na TV, não é a família do interior que começou a cogitar. Será que isso é no mundo? A gente viu na TV. Uma vez vindo na TV, fica claro que isso é uma invasão mundial, que há um fenômeno que tá acontecendo no mundo inteiro. Tanto que os agroglifos começaram a aparecer no mundo inteiro. E o filme vai escalando essa informação e quando vai falar da invasão, ele também acontece naves pelo mundo inteiro, nas capitais dos países, aquela coisa. Chega a mostrar nave? Não, né? Na TV, sim. Na TV, sim. Vários brilhos, né? Várias luzes no céu, aquela coisa toda. Acontece, mostra assim. E, pô, a gente se identifica muito com esse filme também, né, cara? Porque tu vê o molequinho lá, o filho dele. Ele vai na livraria pra comprar um livro de ufologia e começa a ler sobre ufologia, sobre os aliens e tal. Começa a espetar curiosidade nele. Aí tanto que o Mel Gibson chega em casa, tá os três sentados no sofá com um chapéu de alumínio. Aí ele pergunta, o que é isso que vocês estão fazendo? Assim eles não podem ler a mente da gente. Caramba, velho. Deixa eu perguntar. Eu era muito criança na época e não acompanhava sobre ufologia, mas quando eu vi esse filme, é desse filme que o pessoal começou a usar papel de alumínio na cabeça ou isso já era uma prática anterior? Isso era uma piada, acho que já era, né? Falado. Essa piada é velha até, mas eu acho que depois desse filme aí que se popularizou, né? Eu acho que caiu mais no conhecimento popular, assim, mas já era uma piadinha que rolava. A gente até falava que era o pessoal do papel de chapéu alumínio, sacou? Sempre teve essa piada. Entendi. Agora, essa cena de Passo Fundo, cara, ela te traz uma veracidade pro filme que tu... Porra, cara, eu dei um pulo na cadeira quando passou essa parte aí. Porque, cara, pra começar, todo filme que tu vê que é no Brasil, filme produzido em Hollywood, e tem uma cena no Brasil, a galera fala espanhol. E nesse filme não, cara. Você vê que é uma festa clássica infantil brasileira. A mesa com bolos, brigadeiro lá, criançada, né, cara? E o moleque falando português, até uma hora que ele até solta umas paradas em inglês, não sei por que botaram isso. Isso achei meio esquisito. É porque americano é meio burrinho, né? Então, assim, a galera acredita que o norte-americano é inteligente, é um país de primeiro, mas é verdade que a população americana tem o crayon enfiado no nariz há muito tempo, né? Então tem que botar um negócio em inglês pra eles entenderem. Sempre que a gente fala de sinais, sempre que a gente toca nesse filme, e aí começa a conversar, cai nessa cena. Essa cena aí lá em Passo Fundo, no Brasil. Cara, essa cena traumatizou muita gente, tá? Eu até vi uma foto engraçada, acho que foi esse evento que tem no Brasil aí de Comic Con Experience. Parece que o Shyamalan foi acho que ano passado, sei lá, tinha uma galera lá com uma placa dizendo obrigado pelo trauma de infância. Eu lembro disso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou contar uma coisa pra vocês sobre essa cena. As imagens impressionantes que vamos mostrar foram feitas por um homem de 42 anos, Romero Valadares. Esse vídeo foi feito na tarde de ontem, no aniversário de 7 anos do seu filho, na cidade de Passo Fundo, no Brasil. Ele foi enviado à estação de TV da cidade, repassado a nós via satélite há apenas alguns minutos. A opinião inicial é de que é verdadeiro. O que vocês vão ver agora pode perturbá-los. Saiam da frente! Vamos logo! Ele tá lá atrás! Tá atrás da garagem! Tá lá atrás! Tá lá atrás! Oh! Tá atrás da garagem! Tá lá atrás! Tá lá atrás!
gente toca nesse assunto, nesse filme, igual eu falei, essa cena vem à tona, vem na discussão, e eu falo para as pessoas que essa cena é baseada num caso real, as pessoas não acreditam. Vocês sabiam disso? Que essa cena aí, ela é baseada num caso real acontecido no Brasil? Não conheço. Conte-nos agora. Então vamos lá, então. Isso aí, inclusive, cara, era uma pauta que ia virar um episódio do Acredite Se Quiser, só que, pesquisando, você não consegue muita informação sobre essa história. Tem informação básica, alguns relatos de ufólogos e tal, mas basicamente é o quê? Chama Caso do Pontão. Ele é de 1978. Então diz que em janeiro de 78, as pessoas começaram a relatar ali na região luzes brancas e avermelhadas voando no céu. Os objetos eram muito silenciosos, tá? E eles faziam movimentos que as pessoas ali, pelo menos na época, falaram que não podia ser avião. Mudança brusca de direção. E isso ficou durante várias semanas. Com o decorrer das semanas, avistamentos sempre acontecendo nessa região ali de Fundão, que era interior do Rio Grande do Sul. Os animais começaram a agir de forma muito estranha. Com cachorro latindo para a vazia, cachorro sumindo, cavalo correndo, o gado muito agitado de madrugada, sumindo cabeça de gado, até que um belo dia, um fazendeiro estava voltando da roça, na casa da roça que eles moravam, né? Eles tinham uma roça de mandioca, alguma coisa assim, se eu não me engano, e ele estava voltando de lá com os 2 filhos dele. Ele entrou em casa e os 2 meninos ficaram do lado de fora, se lavando, que eles estavam sujos de terra, numa bica de água que tinha, e eles contaram que eles viram uma luz muito forte descer na plantação de mandioca. E eles ficaram curiosos para ver, eles acharam que era uma estrela, alguma coisa. Eles correram, quando eles chegaram perto, eles viram que o objeto tinha pousado, e de lá tinham saído 2 seres, de mais ou menos 2 metros de altura, muito magros, uma cabeça bem desproporcional assim, e eles falaram que tinha um braço muito comprido, que quase encostava o chão. E eles foram correndo e gritando para os pais. E nisso, os seres foram atrás dos meninos. Mas o Shyamalan usou esse caso no filme? Essa cena é referência a esse caso aí? Calma que eu vou chegar lá. Eu tô contando o caso que é referenciado, que é idêntico ao filme. Aí quando os meninos chegaram, avisaram o pai pegou uma arma, achou que era um ladrão e falou: onde que ele tá? E os meninos começaram a gritar assim: tá ali atrás, tá ali atrás. Entrando atrás da casa, porque a casa deles dava pro fundo da plantação. E os seres correram para trás da casa. Então o pai foi pelo outro lado, os meninos contam que os seres correram, entraram na luz e a luz sumiu no céu. É exatamente aquela cena, os meninos falando assim: tá ali, tá passando. É isso. Ô Riba, você me perguntou, o Shyamalan usou esse caso pra fazer o filme? Eu nunca achei referência nenhuma, nunca vi entrevista nenhuma dele falando isso, não faço a menor ideia. Eu já pesquisei e tal, mas eu não achei referência nenhuma. Mas, putz, é na mesma cidade do caso lá dos sinais. E a casuística é muito parecida com o que é mostrado lá. Inclusive a descrição dos seres. Então, será que eles não se inspiraram nisso? E você vê que essa parte aí é uma das pouquíssimas cenas em que o Alien aparece, né? Sim, inteiro, de corpo inteiro, é uma das poucas cenas. Sim. Cara, e aquela cena... Putz, cara, eu lembro que eu vendo aquilo a primeira vez, o Alien passa assim, me deu um arrepio na espinha. Não, e a reação do irmão dele vendo pela TV, né, cara? Aquilo foi mais ou menos a minha reação. Foi mais ou menos a que eu tive. Cara, esse filme foi uma bola dentro do Shyamalan, né, cara? É porque, Ribas, esse filme, ele veio depois do Sexto Sentido. O Sexto Sentido, eu acho inclusive que é o primeiro filme depois do Sexto Sentido. Então ele tava numa ascendência assim muito alta. O Sexto Sentido fez um sucesso absurdo. Cara, um filme dele que eu gosto e muita gente fala mal é A Vila. Eu gosto da Vila. Não é um filmaço, mas é interessante a ideia. Mas a Vila é na sequência. É o Sexto Sentido, Os Sinais e a Vila é o terceiro. E por que eu acho que a Vila é mais massacrado? Porque o Sexto Sentido, ele é muito foda, ele tem um plot twist muito bom, Sinais é muito foda, tem plot twist muito bom no final, que virou a marca registrada dele, e o pessoal foi na Vila esperando um plot twist foda também? Tem um plot twist? Tem, mas não era o que o pessoal esperava, eu acho que foi por isso que ele foi muito massacrado, porque o Shyamalan tinha construído o nome dele em cima do rei do plot twist. O Sexto Sentido setou a barra dele muito lá em cima, né? Exatamente. Essa que é a parada. Qualquer coisa que viesse depois, que fosse menos do que o Sexto Sentido, ele, né, seria criticado. Mas aí é que tá. Por que o Sinais fez tanto sucesso? Porque ele foi, não vou te falar assim que ele foi outro Sexto Sentido, porque não foi, mas ele foi quase no nível. Ele manteve a régua da qualidade dele, sacou? Então, o Shyamalan, né, o Shyamalan, ele tem essa característica, todos os filmes dele, todos eles, são sempre assim. Você vai assistir, você sempre
espera que vai ter. Ele é um diretor de tipo. É um bom diretor de tipo. Mas ele baseia a carreira dele no plot twist. Ele baseia todos os filmes. É esse que é o ponto. Todo mundo vai esperando muita coisa. Então, assim, quando não cobre essa expectativa das pessoas, as pessoas vão se frustrar naturalmente. Alguns são melhores, outros são piores. E geralmente, quanto mais você chega nos primeiros filmes dele, mesmo o A Vila, que na época eu lembro que foi muito questionado por um plot assim, é fraco, não sei o quê, depois se tornou um filme melhor visto. Né? As pessoas passaram a dar um valor melhor porque... Então, mas na época, eu também gostei na época que eu vi, mas na época ele já era considerado fraco, porque comparava com essa, como o Riba falou, com a régua muito alta. A régua estava extremamente alta com o sexto sentido. E aí, com o passar do tempo, essa régua foi caindo em relação a outras expectativas de Shyamalan, então a Vila ganhou um novo status. Cara, eu vou falar que ele nunca recuperou a moral dele não, viu? Não, isso aí... Nunca. Isso aí, por exemplo, eu gostei daquele filme Tok Tok que ele fez, eu achei bem legal. Tá, o Tok Tok é legal. Eu gostei até do Armadilha, achei meio canastrão pra caralho, mas assim, me divertiu aquele filme. Mas muita gente odeia. Ah, cara, o Armadilha é aquele do show, da cantora. É o Trap. Isso, Trap. Que legal esse filme. É legal, mas o que eu vi é o Tempo. Vocês viram o Tempo? Vi o Tempo. Eu gostei do filme Tempo também. É bom também. Tem números de confusões naquele roteiro maluco, mas eu gosto também. Agora, tem os Dama da Água, cara, Avatar. Cara, tem os deslizes. Como é que é? Fim dos dias? Fim dos tempos? O Fim dos Tempos eu gosto. Por que isso? O cara foi essa samambaia. Sim. Não. Caralho, eu acredito em ET, cara. Eu acho maneiro. O Glass é maneiríssimo, né, cara? A atuação lá do... O Corpo Fechado? Corpo Fechado, eu acho incrível. A atuação do James McAvoy no Glass. Não, você tá falando do Fragmentado. O Fragmentado é horrível. Não, tô falando do Glass. Eu acho maneiríssimo Fragmentado também. Putz, eu odeio Fragmentado. Nossa. Eu acho o filme subestimado demais. É porque são 3 filmes. Corpo Fechado, Vidro... Não, Fragmentado e depois Vidro. Isso. É uma trilogia. Não gostei, não. É isso aí. Eu acho muito bom esses 3 filmes. Então, assim, eu gosto também, cara. De expectativa. A minha expectativa de Shyamalan é sempre baixa. Então talvez seja por isso que eu gosto. Não que eu espere pouco dele. É que eu espero exatamente o que ele me entrega. Aquele plot meio do nada. Eu acho maneiro, eu gosto. A atuação do James McAvoy no Split, no primeiro, que é o Fragmentado, é um negócio impressionante. Quando ele vira um monstro lá, cara, parece que, cara, ele tem uma transformação corporal muito bizarra, cara. Não, o Fragmentado é o segundo, hein? Cara, ficou parecendo uma sketch do Saturday Night Live, sacou? Não sei. Cala a boca. Eu tô falando sério. Te convidou. Cara, eu não gostei daquele filme. Não gostei mesmo. Vamos voltar aqui pros nossos sinais e falar de coisas boas. O que tem que perguntar a si mesmo é que tipo de pessoa você é. É do tipo que vê sinais, milagres, ou você acredita que as pessoas só têm sorte? É possível que não haja coincidências. O que vocês acharam do visual dos alienígenas? Quando ele é finalmente mostrado ali no final. Cara, na época eu achei ele meio reptiliano, tá ligado? Uma pegada meio reptiliana naquele visual. Mas eu acho um visual... Cara, eu não tenho uma opinião muito formada. Eu gosto, assim, do visual. Acho bem prático, acho até legal. Acho a conversa dos aliens legais. Mas, assim, eu não me importo muito com o visual do... É porque não é um filme de alienígena. Ele tem alienígena, mas eu gosto do visual, eu gosto. Eu acho maneiro. Eu concordo com você que não é um filme de alienígena. Mas o que chama a atenção nele é o alienígena. Você vai assistir ali e sempre que você comenta com alguém, é o alienígena. Então não falar do alienígena não tem como também. Mas já que você tocou nesse assunto aí, que é o filme de alienígena sem ser de alienígena, você acha que ele cumpre bem esse papel? Eu acho que ele cumpre bem. Ele é um filme de fé. E aí o filme, pra quem curte religião, curte assuntos desse, se vê com essa ótica, eu acho que vai achar um filme sensacional. Sensacional, porque ele vai te dar várias lições do tipo. Se for com a expectativa de ver Contatos Imediatos, esquece, vai achar uma merda, né? Cara, mas eu vou te falar que mesmo quem for com essa expectativa, acho que não sai frustrado, porque ele entrega isso. Ele tem ali um subtexto dele, ele tem uma outra mensagem para transmitir, mas essa parte dos alienígenas da invasão entrega muito bem.
não fica tão de pano de fundo assim, não. Ela é bem resolvida, essa questão. Não, então, PH, esse que é o ponto. Depende. Tu vai ver um filme Contato, o cara que é fã do filme Contato, tá? O cara é fã do filme Contato, aquele fã mais raiz, de ufologia mais tradicional. Como você falou no começo, ele vai ver a porra do alien invadindo um planeta que é 70% água, 80% água, ele vai falar assim, porra, tomar no cu, alienígena burro pra caralho. Aí ele vai ver o alienígena que tem a tecnologia de vir com a nave espacial e não consegue abrir uma porta de madeira, o cara vai ficar puto. Porra, o cara não consegue abrir a porta de madeira, caralho, que alienígena merda. Porra, alienígena foi pelado, sabe? O cara vai ficar puto. Se o cara gosta de uma ufologia mais raiz, eu tenho uma impressão, como eu já vi muita gente reclamando, que o filme perde a pessoa. Se for uma pessoa menos ligada nessa ufologia, mas curte o assunto de forma geral, a pessoa gosta. Então depende muito de quem vai assistir. Se for um cara querendo essa ufologia mais hard, tecnologia explicada, como que vai falar, pô, eles não falam da nave dos ET, pô, os ET não vieram com uma pistola laser, pô, os ET vieram fazer o que na Terra? Meu irmão, tu não vai ter explicação de merda nenhuma disso, basicamente. O ET tá pelado, pô, o ET tá pelado. Mas aqui, eu falo por mim, porque quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu não peguei essa mensagem que o filme era sobre fé, não peguei, eu assisti o filme, na real, como uma invasão alienígena. Sim, que pra mim foi bacana demais, sacou? Depois... Mas aí que tá, você gosta de ufologia, né? Você gosta de ET. Exato, eu gostei do filme porque era uma temática que eu gostava, mas eu fui ver essa pegada sobre fé e tal, depois quando você escuta o podcast, você vê comentários, resenhas e tal, mas você fala assim, não tinha reparado isso. Aí você vai assistir de novo, aí você vê com outros olhos e você fala, estava lá o tempo todo, saca? Mas de novo, não é uma coisa que o filme vende, não é. Não é, eu concordo contigo. É porque assim, Mel Gibson, depois que tu vai ver o filme, tu sabe que o Mel Gibson tem essa parada religiosa, ele gosta de manter essa no filme, ele gosta. Mas o filme ele vai vir primeiro com a carga de alienígena. Mas esse que é o ponto. Se eu, na época, eu fui na época porque eu gostava do assunto de ufologia e gostava de assistir coisa do Mel Gibson. Eu poderia ficar frustrado, mas como você disse, eu não fiquei porque eu comprei a ideia da invasão alienígena, eu fiquei tranquilo. Eu aceitei que o alienígena estava pelado, eu aceitei essa parada. Eu nunca pensei nisso, ele pelado. Eu achei maneiro, né? Depois que tu sai de cinema, tu fica se perguntando, cara, o ET tava pelado, que zoado. O único ET que o PH não aceita que ande pelado é o de Varginha. Ele acha errado. Se tu parar pra pensar, PH, a maioria dos ET do cinema, uma boa parte deles é pelado. O ET, o extraterrestre é pelado. O ET, o extraterrestre não tem órgão genital, não precisa de roupa, né, cara? Não, ele não sente frio, não sente calor, foda-se. Pois é, pô. Cara, porra. E aqui, você tocou num assunto interessante, do Mel Gibson e tal, essa parada dele com religião. Porque o próximo filme que ele vai estar ali lançando, como diretor, é A Paixão de Cristo. Depois disso, nunca mais o Mel Gibson foi o mesmo, cara. Ele deu uma surtada, né, cara? Infelizmente, porque ele é um puta ator, né, cara? Ele é um puta ator. Junto com ele, ele levou, sabe quem? Junto com ele levou, sabe quem? Com essa surtada? O Jim Caviezel. Meu irmão, isso aí é outro também, né? Puta, cara, ele carregou o Jim Caviezel junto com a Paixão de Cristo. Jim Caviezel é o Jesus, ô PH. Eu sei, ele não é só Jesus. Ele fez o Jesus e o Messias. Depois. Isso, obrigado, Ribas. Pronto, eu não quero falar mais disso. Ele fez aí o Messias, tá ok? O Messias. Meu irmão. Ai, caralho. O Jim Caviezel, ele foi de Cristo, foi junto com o Mel Gibson. Só que o Mel Gibson é muito mais rico, né? O Jim Caviezel ficou. O Mel Gibson ainda fez outros papéis aí e tal. Ai. Enfim, vamos voltar para os Sinais. Maluco, vou te falar uma parada, cara. Tem umas cenas dos Sinais que eu acho meio ridículas, tá? Apesar de eu amar esse filme. Cara, aquela cena dele cortando o dedo do ET debaixo da porta, eu achei aquilo ridículo, cara. Mas que achei aquilo legal. Não, eu gostei do susto da parada. Mas o grito que vem depois, uns passarinhos voando, cara, eu achei aquilo muito ridículo. Aí eu não lembro exatamente se tinha passarinho voando e tal. Cara, não lembro. O ET dá um berro. O ET dá um grito. Um grito muito escroto. Você tá ligado que o ET que ele corta o dedo é o mesmo do final do filme que pega a filha dele, né? Sim. Eu tô ligado, Mas, porra, se alguém arrancasse teu dedo, tu não ia gritar, não? Tu ia fazer. Não, eu achei o grito meio escroto, assim, sacou? Entendi. Um grito meio.
Mas a cena é tensa, né, cara? Porque ele chega na casa, é o cara que matou a mulher dele no acidente lá, que é o Shyamalan, inclusive, o ator. É. E aí o cara fala, ele pede desculpa, tem aquele diálogo deles ali meio tenso, né, por conta do acidente da mulher dele que morreu e tal. E aí ele fala, inclusive, se tu for lá em casa, tem um preso lá na despensa. Aí ele entra lá, cara, e ele começa a olhar embaixo da porta, e aí ele vê uma sombra passando, e fica essa tensão é maneira. E aí rola essa situação. Não, ele põe a faca pra ver pelo reflexo da faca. Aí ele consegue ver o reflexo do ET pela faca, ele fica assustadaço. Porra, aí vem uma mão com as unhas gigantes, né, cara? Batendo no chão. Putz, cara, bizarro. Aquela cena também da casa dele sendo invadida, que tá pra ser invadida, né? Mais pro final do filme, né? Que ele junta os filhos e o irmão e fala assim, o que vocês querem comer? Aí o irmão dele fala, eu quero um frango teriyaki. Aí você, o que você quer comer? Eu quero comer um mac and cheese. Aí eu vou comer um hambúrguer cheio de bacon. Que é tipo uma última refeição deles ali, né? Essa parte daí pra frente é tenso também. É, sim. Esse filme, ele é cheio dessas cenas. Esse que é o ponto. Se tu parar pra ficar analisando, tem várias cenas que não fazem sentido. Inclusive dessa cena do porão, que eu acho maravilhosa, toda a tensão da luz, o alienígena invadindo a casa, e eles correndo, e aí estoura a lâmpada com a ferramenta ali, o Meryl. E aí, quando eles olham o garoto, o filho mais velho... Calma aí, filho, rapidinho. O garoto tá encostado na parede, e o ET tá com a mão no ombro do garoto, pô. Isso é do caralho. Tu toma um susto da porra. Mas se tu parar 5 minutos pra pensar, 1 minuto pra pensar, não faz sentido, pô. O ET botou a mão por dentro, pegou a criança e ficou com a mão ali, ó. Paradinha, o nome da criança pra quê? Pra dar susto na família? Pegadinha, sabe? Uma situação de um filme de terror, de ação, o garoto seria enforcado ali igual um boneco de pano, sabe? Mas o filme não é essa parada. Então, você gosta daquela cena ali porque ela é uma ação muito bem construída, é uma tensão muito bem construída. Mas se tu parar pra pensar, não faz sentido, pô. É verdade. Eu concordo. Mas, cara, assim, outra cena que eu gosto também, que eu gosto bastante, é a cena do Meryl, quando ele vai falar com o militar lá. Que acho que ele queria se alistar no exército, né, e tal. E aí tem um cara se alistando lá também, o cara reconhece ele, porque ele jogava beisebol, né? Ele era rebatedor. É, sim. E aí o militar começa a falar sobre a invasão, né, e tal. Cara, é muito maneiro essa cena. É aquilo que eu te falei, cara. Você vai vendo a invasão acontecendo pelo mundo pelo olhar deles. E não tem como você saber de fato o que tá acontecendo, porque eles também não têm informação nenhuma. Então tudo pra eles é novidade, qualquer informaçãozinha que chega pra eles, eles tentam usar aquilo de alguma forma, saca? É isso que eu gosto do filme. Não é aquela parada de você tá acompanhando os militares, o plano deles pra resolver a parada. Não. Você tá acompanhando um pessoal ali que não sabia nada do que tá acontecendo. Mas é isso que eu acho foda. Uma coisa que me perdeu muito nesse filme, porque eu não entendia na época nada de beisebol, e hoje em dia eu entendo bem pouco, é porque o Meryl nunca foi profissional, se ele era um excelente rebatedor. Porra, isso me perdeu, porque é muito norte-americano essa parada. Eu não entendi qual era o problema do cara ser um puta rebatedor. Eu falei, porra, meu irmão, o cara foi punido porque ele era muito bom. E aí depois que eu fui entender que tem toda uma estratégia, então nem sempre é pra rebater com a força toda, e ele era um cara que sempre rebatia com a força máxima, independente do que o técnico falasse e tal. Mas na época eu falei, porra, forçaram, o cara é bonzão aí. Não, o que foi forçadíssimo pra mim é ele com um taco de beisebol no final, dando tacada de beisebol no copo d'água pra mandar a água no ET. Pega o copo e vira o copo no ET. Você vai ficar. Porra! Você vai ficar dando espirrinho de água e você pode jogar o copo d'água inteiro nele? Essa questão do irmão dele com o beisebol é interessante porque a mulher do pastor, quando tava presa nas ferragens do carro lá, porque no início tem um flashback dessa parte, né? E aí a policial, a xerife, fala assim pra ele, ó, você pode ir lá conversar com ela, mas ela já não tá falando coisa com coisa, porque ela, né, o cérebro dela tá desligando. Então ela pode ser que ela fale com você coisas que não tem sentido. A última frase que ela fala pra ele bater com força. Swing away, Meryl. Aí ele não entende nada, né? Fica aquela frase solta ali e tal, e passa. Lá no final, ele fala essa frase pro irmão, cara. Quando o ET tá lá com o moleque no colo. A mesma frase. Sim. Swing away. Aí o Meryl vira pro lado, tá aquele taco de beisebol na parede. Porra, sobe a música.
Sobe aquela música. Cena maneira. E a construção é muito boa, porque quando ele chega do lado de fora, cara, o Shyamalan filma a cara do Mel Gibson, e aí começa a tocar aquela música e ele tem a conversa final. Pô, até me arrepia. Tem a conversa final com a esposa, e ela fala exatamente isso, ó. Abu, é assim mesmo, tal, tudo tem seu sentido. O garotinho, que eu esqueci o nome dele agora, ele vai ficar bem. A asma é porque ele tem isso, não sei o que, vai ficar tudo bem. E o Meryl rebate com toda a força. E aí, quando ele sai, ele deixa o Meryl lá dentro com o ET, e ele sai, depois que o ET jogou o gás venenoso no rosto da criança, ele botou toda a fé dele naquilo que a esposa disse. Que ele estava tendo crise de asma porque tinha que evitar que o veneno entrasse no pulmão dele. Então, assim, é muito foda, assim. Aquela cena do rosto do Mel Gibson estalado, olhando a câmera e voltando, cara, é fantástico. Ele entendendo que tudo tem um propósito. Exatamente, por isso que é um filme de fé. Né? Podia ser qualquer outra coisa, mas ele usou o alienígena, uma invasão alienígena, para mostrar que o mundo, né, aquele sentido da fé, explorar esse sentido. Se você tem o nome do menino é Morgan. Morgan, isso. E aí é muito forte, assim. Se você não é ateu, eu acho que independente de qual fé você segue, você vai achar esse significado muito foda. Muito, muito interessante, assim. E tem uma coisa também, né, cara? O moleque não morre por um acaso, né? Porque ele tinha asma, e aí ele não morreu porque a glote dele fechou. E o veneno não entrou no pulmão do moleque. Respirar o veneno. Mais uma coisa que traz a fé do pastor de volta, cara. Né? Ele entende que isso aí foi uma coisa divina ali, um acaso do divino, né? Uma coisa que aconteceu, ou sei lá, que Deus salvou o menino ali, que não era pra ter acontecido aquilo. E uma curiosidade aí, esse ator aí é irmão do Macaulay Culkin, né? Esse Caraca, eu não sabia não. Eu também não sabia isso não. Pô, mas eles têm a mesma cara, pô. Mas mas aí, pô, é pica, porque criança americana branca, pra mim, se botar tudo dentro de um caminhão, é tudo igual, pô. Então, assim... louro do olho azul, né? Porra. E esse filme foi estreia como atriz da menininha lá, da Abigail Breslin. Foi o primeiro filme dela. Uhum. Ela tá novinha aí. Novinha. Foi bastante elogiada. Pois é. E é igual nós falamos no início, ó. O Shyamalan tava ali deslanchando na carreira dele. Esse filme aí teve um orçamento de 72 milhões e, meu amigo, faturou 230. Cara, foi bom. Orçamento relativamente baixo, né, cara? Cara, aqui, ó, corrigindo, 230 Estados Unidos e Canadá. Bilheteria mundial, 408 milhões, meu amigo. Faturou 6 vezes. Ele teve muito efeito prático nesse filme também, né? O Alien no final é 3D, é CGI. Eu, pra ser sincero, eu não gostei muito do visual do Alien, tá? A cara dele parece meio cara de gorila. Eu gostei. Misturado com reptiliano, achei meio esquisito. Eu acho que fugiu do convencional, eu gostei. Quis trazer algo novo ali, né? Mas o que eu ia falar é que tem muito efeito prático, e aquela cena do milharal, que eles veem uma perna do Alien, aquilo é efeito prático. É uma prótese, é uma perna. E tinha uma pessoa ali segurando, fazendo aquele movimento, dela entrando no mato. Nos extras tem isso aí do DVD. Pois é, e você falando aí que é tudo prático, você sabia que a fazenda e o milharal foi todo feito e plantado ali pro filme? Inclusive a casa também. A casa não é daquele lugar. A casa foi transportada pra lá, cara. Exato. Foi tudo montado ali, aquele cenário todo é real, não tem nada de CGI ali. Sim, tanto que nem existe mais a casa, né? Era só pro filme, eles locaram o terreno, plantaram milho, locaram ele ali por um ano, alguma coisa assim. Plantaram milho, montaram a casa e tudo e fizeram o filme. Muito foda, né, velho? Eu acho um filmaço, marcou. Acho que justamente o filme, ele, independente se você goste ou não, é um filme que marca a memória daqueles que assistiram na época e quem assiste hoje constrói alguma memória sobre. Então é um filme importante para a cultura pop, é um filme importante para o cinema. Eu acho que ele é um filme realmente bem interessante. Aproveitar que você já começou a dar sua declaração de amor pelos Sinais, aproveite e finalize sua nota. Qual que é a nota que você dá para os Sinais? Olha, junto com a minha nota eu vou falar o seguinte, tá? Vou fazer uma propaganda absurda aqui. Galera, vou lançar agora dia 1º de agosto, abrindo meu Catarse para você apoiar lá. Estou lançando meu livro, meu primeiro livro, demorei anos para escrever. Vai sair agora, chama-se A Sombra do Infiltrador. Então, se esse programa você está ouvindo já está em agosto, já passou o 1º de agosto, procura aí meu perfil no Instagram, Rafael Jacaúna Autor, que você vai encontrar lá na bio o link do Catarse para você apoiar. E espero que o livro... Eu tenho certeza que você vai gostar do livro, porque tá maravilhoso.
Continuando aqui, PH, muito obrigado pelo espaço. Cara, De nada. a minha nota para Sinais, Cara, eu vou dar 9. Dá 9, é uma nota boa. Nota. Eu considero um filme... Pô, achei que ia ser menos, hein? Não, eu considero que eu considero Sinais um filme que tá naquela perfeição adequada. Perfeito, filme perfeito, assim, um De Volta ao Futuro, um Exterminador do Futuro, né? Mas o Sinais tá na categoria perfeito porque eu considero sem erros. Não considero nada grave. Todos os tais erros ali dos motivos do Alien é porque o filme não é sobre Alien, é tudo um motivo do roteiro. Então acho que o roteiro ele se auto-explica nesse sentido. Não considero esses furos. Então acho uma nota 9 porque eu realmente acho esse filme fantástico. Então vamos lá, hoje vou me deixar por último. Senhor Fernando Ribas, sua nota para Sinais. Cara, eu vou dar a mesma nota que o Jaca, vou copiar ele, vou dar 9 também. Pra mim, é um filme que mora no meu coração, eu gosto muito, eu vejo de tempos em tempos, eu revejo esse filme, porque eu gosto muito da atmosfera dele, da história em si ali, eu acho legal. E o que eu mais gosto é a narrativa do roteiro, cara, que você entende o que tá acontecendo ali sem que as coisas sejam explicadas com os personagens, né? E eu acho legal o arco do personagem do Mel Gibson também. Os outros que estão em volta ali, os dois filhos, o irmão, são complementares, né? Mas o que você vê, acompanha ali é o arco desse personagem principal. E tudo se encaixa muito bem, na minha opinião, assim. Então eu gosto muito desse filme. Então eu vou dar um 9 aí. E recomendo aí pra quem não viu, veja. Vá com a mente aberta, né? Não é um filme de ufologia, apesar de ter a temática ali presente, né? A invasão e tal. Mas é um filme de fé e luto, né? E tem um tom de terror também, né? Com pitadas de ficção científica também. Então, vamos lá, eu vou fugir um pouquinho dessa nota alta que vocês estão dando. Eu gosto do filme, acho um filme muito bom, mas ele tem alguns problemas pra mim. Então, ter pelado e água. Mas aqui, de novo, eu gosto do filme. Nossa, eu gosto muito desse filme. Mas ele não merece uma nota tão alta. Então eu vou ficar no 7,5. Tá? Que não é um filme, assim, mediano, ele tá acima da média, tá? Mas não é um filme excelente, também maravilhoso, que mereça um 9, igual eu estou falando. Mas é aquele aluno que não estuda, mas presta atenção na aula. É bem por aí, isso, exatamente. ele faz um pouquinho mais que o necessário ali, sacou? Então, é um filme que tá na nota legal ali e representa bem o declínio ali da carreira do Shyamalan depois desse filme. Então, infelizmente, foi o último 7,5 que ele recebeu. Paciência. E o declínio do Mel Gibson, infelizmente, né? Esse aí, meu amigo. Esse hoje em dia não é nem nota 2. Esse aí, eu acho que é o último filme que o Mel Gibson fez, cara. Foi uma participação em Mercenários. Que ele quase estragou o filme. Não que o filme seja incrível, mas acho que foi o último filme, assim, que eu lembro do Mel Gibson foi esse. Eu nem sabia que ele tava lá, enfim. Ele faz um vilão num dos filmes do Mercenários. Eu dei uma procurada e eu não achei esse filme aqui pra colocar na descrição do episódio pra vocês. Mas ele deve estar em algum streaming por aí. Ele é Buena Vista, né, Ribas? Pelo menos a distribuição em DVD era Buena Vista, Disney. Então, provavelmente ele deve estar no Disney Plus. Eu tô falando aqui de cabeça, tá? Tô chutando. Mas ele deve estar em algum streaming da vida aí. Dê uma procuradinha. Se vocês não acharem, no UniTV tem com certeza. Mas lá na descrição do episódio tem o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Gosta do nosso episódio de filmes? Dê uma moral pra gente. Entre lá no site, faça a assinatura de vocês. E assim que fizer a assinatura, você já tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Vem lá trocar ideia com a gente, indicar filme. Eu falei no episódio passado que eu tô com a ideia aí de trazer ouvintes para gravar com a gente. Então, isso vai acontecer em breve. Esteja lá no grupo e quem sabe você não participa, beleza? Então, valeu! Nos vemos na próxima semana com o filme do He-Man, que eu prometi que ia sair essa semana, mas a gente teve um probleminha ali nas agendas de gravação. Então, na próxima semana estaremos aqui com He-Man e os Mestres do Universo, num bate-papo super nostálgico. Acredite, se quiser.